Em 8 de outubro, 1492, Cristóvão Colombo olhou para sua bússola e percebeu que ela estava dando leituras estranhas. E é claro que, inicialmente, ele não alertou a tripulação sobre os erros do objeto. Afinal de contas, ter uma bússola que não aponta para o norte magnético deixaria os tripulantes em pânico. Mas esse foi só um dos mistérios. Em seu diário de bordo, o descobridor da América também escreve ter visto luzes que caíam do céu durante a noite. Certamente seria explicado hoje como um meteorito. Ou seriam naves espaciais. Essa foi a primeira vez que se ouviu falar do Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo. Esse é um dos lugares no mundo em que a bússola magnética não aponta para o norte verdadeiro. Mas os mistérios sobre esse lugar ultrapassam os tempos. No último século, milhares de navios se perderam por lá, causando um número de mortes inestimável. Mas será que existe alguma força oculta que torna esse lugar tão mortal? O Triângulo das Bermudas. E se for verdade? Os sobreviventes que passaram por esse lugar relatam que alguma força estranha simplesmente cegava os sistemas de comunicação. Navios e aviões perdiam a direção e o contato com o mundo. Muitos acreditam ser impossível sobreviver ao Triângulo do Diabo. As pessoas desapareciam sem nenhum pedido de socorro, nenhum fragmento encontrado. Estudiosos do assunto apontam inúmeras causas desse fenômeno, como variações magnéticas, gases subterrâneos ou até abduções por alienígenas. Os mais céticos acreditam que o mau tempo seja o verdadeiro culpado desses desaparecimentos. Naquela região, uma tarde fresca e ensolarada, em questão de minutos, se transforma em uma perigosa tempestade. Em 1790, Juan de Bermúdez naufragou no Atlântico Norte. Ele nadou para sobreviver e conseguiu chegar em uma ilha. O acontecimento, ironicamente, deu nome ao arquipélago das Bermudas. Os outros vértices dessa área misteriosa são o litoral da Flórida e a ilha de Porto Rico. No final da Segunda Guerra Mundial, a fama dessa região ganhava as manchetes do mundo. Na década de 40, 5 aviões da Marinha Americana, com 14 tripulantes, desapareceram inexplicavelmente no local. O voo 19 se tornou um dos maiores mistérios envolvendo o Triângulo das Bermudas. As bússolas ficaram estranhas, sem direção, os sinais de rádio se enfraqueceram e, em questão de horas, simplesmente desapareceram. Os aviões de resgate procuraram sem parar, mas nada foi encontrado. De alguma forma, o macabro Triângulo das Bermudas engoliu todos aqueles aviões. Seria a causa disso uma gigantesca força oculta? Uma neblina eletromagnética? Ou teriam sido abduzidos por extraterrestres? Muitos navios também desapareceram no local. Os que não desapareciam eram encontrados à deriva, sem tripulação. A exemplo, temos o USS Cyclops, que nunca mais foi visto após zarpar do posto das Bermudas. Um navio de 19 mil toneladas partiu em 1918, uma embarcação alta, incomum, apropriado para o transporte de carvão. Mas simplesmente desapareceu. Não encontraram vítimas, fragmentos, absolutamente nada.
foi dado muitos anos depois pelo escritor Vincent Gaddis. Em 64, ele publicou uma história chamada O Mortal Triângulo das Bermudas. Mas foi o escritor Charles Berlitz que tornou esse lugar tão popular. Contos de desaparecimentos macabros tornaram esse livro um grande sucesso na época e levaram a fama do Triângulo a suposições científicas. Os estudiosos pensavam que o Triângulo não seria o único lugar no mundo a possuir manifestações estranhas. Um cientista propôs explicar o fenômeno. Ivan Sanderson criou uma resolução para o mistério. Para ele, existiam lugares similares pelo mundo que possuíam violentas correntes marítimas, mudanças bruscas de temperatura e rupturas eletromagnéticas. Ele nomeou de vórtices vis. Paralelo ao suposto vórtice das Bermudas, estaria do outro lado do globo o vórtice do Diabo, o Mar do Diabo, também conhecido como o Triângulo do Dragão. É uma região do Pacífico ao sul de Tóquio, responsabilizado por muitos desaparecimentos e mortes. Ainda no campo das teorias científicas, alguns acreditam que a culpa seja do gás metano presente no subsolo oceânico do Triângulo. Acreditam que a liberação do metano reduz a capacidade de flutuação dos navios, podendo afundá-los, e o seu contato com a atmosfera causaria explosões. É o que diz o físico Bruce DeNardo, da Escola de Pós-Graduação Naval de Monterey, nos Estados Unidos. Mas essa é só mais uma tentativa de explicar o mistério. Pelo mundo, nenhum cientista conseguiu negar ou comprovar realmente que o Triângulo das Bermudas é habitado por uma força sobrenatural. As especulações são muitas vezes intrigantes. Acreditam na ideia de que a área seja habitada por atividade extraterrestre e que essa força viria de dentro do mar, o que explicaria o naufrágio de tantos navios. Supostamente, seriam criaturas que vivem no oceano esperando o momento certo de atacar. Mas o que explicaria tais fenômenos? Alguma força natural ou algo além da nossa imaginação? Por que algumas pessoas passam ilesas por aquele lugar, enquanto outras desaparecem completamente sem deixar vestígios? Algumas pessoas seriam escolhidas para a morte e outras não? As histórias sobre aquela região são realmente incríveis. É estudado a possibilidade de que a lendária cidade de Atlântida seja naquelas águas. Outros relatos afirmam que existe uma espécie de buraco negro ou passagem para um mundo paralelo. Mas é claro que a ciência está longe de responder essas perguntas. Enquanto isso, quem seria o responsável pela morte de milhares de pessoas no Triângulo das Bermudas? Qual mistério esconde aquele lugar? E se for verdade,